Não tem como, quer dizer, até tem, né? Em alguns lugares se faz, infelizmente. Formar um psicólogo sem conhecer a filosofia. Se tu não conhece a história do pensamento, se tu não conhece como que os nossos primeiros se colocaram os grandes problemas da existência, né? O tal do ser ou não ser, eis a questão, isso já é bem sofisticado, mas como eu faço para não me tornar o almoço do meu almoço? Né? Pensa nos nossos mais velhos lá, os nossos prévios humanos, assim, ó, de ele entender que se ele tiver o almoço dele lá e ele jogar uma pedra e o almoço cair, nossa, ele está garantido por 5, 6 dias. Mas ele não sabe o que são 5 ou 6 dias, ele sabe que existe um ciclo que depois a gente começa a dar nomes a esses ciclos, né? E o ato de dar nome é um ato filosófico, ele não é aleatório, ele está vinculado a uma... parece aula, desculpa. Tá muito Mas bom, ele tá mas vinculado. eu nunca tive aula de psicologia ou Gente, filosofia. a psicóloga que pula a professora na frente. Mas assim, ó, o ato de dar um nome, ele é sempre correlato a uma experiência do sujeito. Então, eu dou nome a algo e esse nome está tecido... Isso é mais fácil de explicar assim, ó. Por exemplo, como é que tu chama a tua esposa? Não precisa contar, mas pensa. E quem está ouvindo a gente aí, ou assistindo a gente, como é que você chama o amor da sua vida, né? E aí de chuchu para baixo tem todas as coisas, né? Assim, chuchu, sei lá... Faz de tudo. Tem vários nomes absurdos, mas assim, ó, é absurdo para mim que não tô naquela experiência. Né? Mas para quem está na experiência, fofo, fofa, sei lá, cada um tem o seu nome particular para aquele momento romântico. O que acontece? Isso é uma atribuição que aconteceu com os nossos primeiros do mesmo jeito. Por que quando tu lê a história do alfabeto, por que o A é A desse jeito? Por que o número 3, a gente chama de 3, porque ele na estrutura primária desse número, ele tem 3 ângulos, ele tem 3 pontos de marcação, então não é aleatório. E é importante conhecer isso. E a filosofia, eu lembro das minhas aulas, e acho que reconhecer os nossos formadores é importante. Nós tínhamos um professor de filosofia, o professor Pedro Bertolino. Polêmico que Deus mandava e o diabo gostava, né? Era um rei da polêmica. E ele era um professor que estudava muito o existencialismo francês. E as aulas dele eram assim, para nós, a gente era calouro, nós éramos calouros e o que a gente queria ir para o bar aprender a beber cerveja, né? Na UFSC, lá dos anos 80, era tudo que nos dava. Assim, eu digo para os meus alunos, eu entrei na faculdade, eu tomava uma tulipa de cerveja, eu desmaiava, eu não prestava, era um perigo. No 5º ano de curso, meu Deus do céu, nós fundamos uma coisa chamada Lama, que era a Legião Anônima das Mulheres Atoladas nas noites dos botecos. Gente, sério que um psicólogo faz isso? E outras coisas que a gente nem pode dizer. Se a gente pode dizer isso, imagina o que a gente não pode dizer. Porque o psicólogo, para ser psicólogo, se ele se destituir da sua humanidade, ele se torna uma máquina. E o cuidado humano não pode ser feito por uma máquina. Sempre que uma máquina cuida do humano, ela precisa ser mediada por outro humano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse professor de filosofia, as aulas dele eram segunda-feira, das 7 às 10h20 da noite, 19 até as 20. Você dormia na aula, você não entendia nada. Aí não tinha WhatsApp, mas tinha bilhetinho. Aí passava bilhetinho para cá, passava bilhetinho para lá. E ele fumava dentro da aula e trazia aquelas teses polêmicas que a existência precede a essência. Foi a primeira grande frase filosófica. Existência precede a essência. O que isso quer dizer? Eu entendi depois, quando eu me tornei professora e recém entrando para dar aula na UFPR, me botaram para dar aula no 6º semestre do curso de filosofia. Foi um pavor. Assim. Tá, mas me explica, agora eu Vamos quero lá, saber o entendimento. Assim, qual é o giro que dá isso? As pessoas dizem assim, a síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? A canção da Gabriela Cravo e Canela. Então, assim, a existência precede a essência, você não nasceu assim, você nasceu. E aí você caiu no mundo.
e você caiu num determinado momento da história, um determinado ponto do tempo e num lugar do território. É diferente tu ter nascido no dia 5 de abril de 86 em Blumenau, na maternidade do Santo Antônio, e tu ter nascido nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, em Nova York, no Bronx. É totalmente diferente. Então, o contexto forma o sujeito. Os dois são homens, os dois têm a mesma idade, os dois nasceram com o mesmo peso, os dois vêm de famílias heteronormativas e são sujeitos completamente diferentes. Por quê? Porque o contexto deles... então... E os dois que nasceram em Blumenau no mesmo dia, na mesma hora, também vão ser sujeitos diferentes, né? Então, a existência precede a essência, quer dizer, primeiro você nasce... E aí, num processo continuado de relação com as coisas, com o tempo, com a natureza, você vai gostando de umas coisas, não vai gostando de outras. Não é que você já era assim lá no ventre da sua mãe. Você se tornou isso na vida e na medida que você ia encontrando outras pessoas. Isso foi tão emblemático porque eu acreditava, por ser mais introspectiva, que eu era uma pessoa que eu tinha nascido introspectiva. E eu acreditei que por muito tempo eu era muito calma, muito introspectiva. Mas eu não lembrava, porque não tinha forma teórica para entender aquilo, que a minha introspecção nascia de um pai que não me deixava sair. Então eu não ia dançar, não ia olhar os garotos. Não podia, porque eu não tinha essa experiência. E aí eu fui me construindo como uma pessoa tímida. Depois, o que acontece? Você entra na universidade, começa a ver a vida e você fala o que você pensa, aí alguém presta atenção, aí você, aqui. E aí você vai perdendo aquela timidez porque você ganha um recurso para agir. Então, eu nem era tímida e nem era uma pessoa que falava pelos cotovelos. Eu era alguém que estava me construindo em função das possibilidades que eu tinha. E aí eu fui me tornando uma Catarina. Essa Catarina não existia antes de eu ser nas relações que eu tinha com as outras pessoas. E esse professor era muito forte nisso. E ele era um especialista em Sartre, né? Eu acho que ainda é, porque eu acho que ele ainda vive. Ele deve estar bem idoso, mas assim, uma pessoa de uma inteligência privilegiada e de uma... Como é que a gente chama assim? De uma... Um homem que queimava, assim, quando ele falava, ele não faiscava, ele era a própria fogueira no ápice, assim, e despertava muitas paixões no sentido do patos, né? Um dia a gente brigou na aula, eu nunca me esqueço. A gente brigou porque ele dizia assim, como é que ele falou? Era uma briga mais ou menos assim, ele estava falando da ordem, do poder, não sei o quê. Aí ele falou, e ele fumava e aquilo me incomodava, né? E assim, professor, o senhor podia fumar antes da aula? A gente fumava na universidade, nos anos 80, os professores davam aula fumando dentro da sala, né? Era um negócio e me incomodava, eu achava aquilo ruim. Ele assim, não, eu sou professor aqui, ele quis bancar, e era para as questões do conhecimento. Não sei se dava o direito dele ficar fumando na sala. E ele fumava o tempo todo. E aí ele falou assim, eu sou professor aqui e as coisas aqui vão acontecer como eu penso que elas devam acontecer. Assim, eu não considero que isso seja uma coisa correta. Bem assim, aí eu usei as palavras. Não considero que isso seja uma coisa correta. Me achei inteligentíssima, né? Considero era uma palavra chique. Aí ele pega e diz assim, problema seu? Como assim? Se não esperar. Grosso. Mas assim, genial na grosseria dele. Aí ele continuou dando aula e daqui a pouco ele assim, porque na Idade Média, o poder... E então existiam bobos que sentavam no trono do rei e achavam que eram rei. Te deu a deixa. Veio uma fúria minha assim. Mal sabia eu que eu ia amaldiçoar o momento que os alunos fazem assim, né? Porque quando tu vê na aula um cara fazendo assim, tu diz, lá vem, né? O que vem? E aí tu te acalma porque vem uma onda, né? E aí eu falei assim... Aí ele, pois não. E ele era furioso, mas ele era educado. Pois não, Interessante essa tese, professor, porque um rei só pode ser rei se o povo for bobo o suficiente para acreditar que ele tem poder para isso, né? Ele entendeu onde tu queria chegar com isso. Briga.
E foi assim, a faculdade inteira, e ele deu muitas disciplinas, e ele foi um homem incansável em provocar a nossa inteligência, sabe? Assim, ele era incansável. E ele deu uma disciplina complexa, que era uma disciplina chamada Antropologia Filosófica, que é um negócio difícil. Terceiro semestre eu tinha que fazer e eu não estava conseguindo. Aí eu falei, não, eu vou trancar essa disciplina, não funciona. Aí ele assim, por quê? Porque eu não consigo escrever. Aí ele assim, deixa eu ver o que você escreveu. Ele trabalha em papel amasso. Para quem é novo, papel amasso era um papel que a gente escrevia e entregava o trabalho para o professor. Um papel que já vinha com linhas. E ele me dá, ele lê o trabalho e ele disse assim, não tá ruim. Por que você acha que tá ruim? Ah, porque eu fico lendo Sartre. Aí ele disse, entendi qual é a sua medida. O Sartre escreveu isso depois de 30 anos de trabalho. Você está no terceiro semestre. Espere passar 30 anos para tentar escrever parecido com o Sartre, mas não despreza o que você consegue agora, porque é o começo. Pensa numa generosidade de conhecimento. Então, para mim, foi um professor emblemático, porque ele refinou a nossa emoção, porque ele era furioso, ele era bravo, mas as aulas dele, assim, as pessoas sentavam no chão para assistir a aula. Porque, além dos matriculados, vinha um outro volume semelhante de alunos que queriam acompanhar as aulas dele. Um homem difícil, sem dúvida, genioso, absolutamente. Mas de uma generosidade com o conhecimento como poucas pessoas dentro da universidade eu vi. Né? Então, foi uma pessoa decisiva para entender que a psicologia... e era um filósofo, ele não era psicólogo. Que a psicologia, ela precisa ter esse nível de engajamento com a vida. Ela não pode ser uma coisa aleatória. E sem filosofia, tu não dá um passo para nada dentro da psicologia. E aí o psicólogo tem que ter alguns livros inegociáveis na estante. Eu digo assim, vários livros eu mandei até lá para o sebo e tal, mas filosofia e literatura são duas coisas. Até de psicologia eu me desfaço de alguns livros, mas filosofia e literatura são os livros que não saem da minha estante, a não ser para estudar, para emprestar, mas todos eles voltam, porque sem isso tu não faz psicologia. Eu acrescento a literatura. Não, perfeito. Eu acho que foi... Eu não lembro quem falou, mas a filosofia basicamente é uma forma de encontrar soluções, né, para a humanidade dentro das capacidades do ser humano, né? Acho que... Só que são pensamentos constantes. E foi legal da forma que tu colocou, porque soa muito o ambiente universitário, principalmente porque acredito que na filosofia vive grande parte dos questionamentos que hoje são grandes divisões na sociedade, né? Sim. Pode ser correto eu colocar que talvez as pessoas não valorizaram mais tanto a filosofia como ela deveria? Sim, e a origem da própria FURB aqui em Blumenau, né, a Universidade Regional de Blumenau, para quem não é de Blumenau, é a nossa grande universidade, né? Universidade diferente de centro universitário, né? Tem ensino, pesquisa, extensão, serviços, é muito mais complexa a estrutura, né? A FURB, quando nasce, ela nasce do embate de dois projetos universitários. Um era mais tecnológico e outro era de base mais filosófica. Segundo eu acompanhei o pessoal da história da FURB, eles contam que, se eu não estou enganada, e aí fica a conferir, que existiam dois empresários, um era da Eletroaço Autona, um dos primeiros, e a defesa dele é que a FURB devia... Assim, Blumenau devia ter uma instituição de ensino superior que começasse com um curso de filosofia, para melhorar culturalmente a vida das pessoas na cidade. Mas não foi o projeto vencedor. O projeto vencedor, assim, a disputa de interesses dos grupos da cidade na época, venceu a implantação de um curso de economia. Que aí começa economia, direito, aí vem essa linha, né? Mas o que eu penso que é relevante é que, sim, a filosofia, ela é um caminho de encanto com a vida. Porque de onde é que você faz filosofia, se não a partir da própria vida? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!